Max Emelin não era um santo. Ele era um lutador. Um homem moldado pelo ringue, pela dor, pela glória e pela disciplina brutal do esporte. Mas talvez tenha sido justamente isso, o boxe, que o ensinou a reconhecer o valor da resistência silenciosa. Porque no ringue, nem sempre vence quem grita mais alto. Às vezes, vence quem aguenta mais. Quem espera o momento certo para agir. E Emelin agiu. Quando seus amigos judeus foram perseguidos, ele não hesitou. Usou sua fama como escudo, sua casa como abrigo, e sua coragem como arma. E tudo isso sem alarde, sem heroísmo barato, sem buscar redenção pública. Ele fez porque era certo. Porque, no fundo, ele sabia que a verdadeira força não está nos punhos, mas nas escolhas. O regime nazista tentou usá-lo como símbolo da supremacia ariana. Colocaram seu rosto em cartazes, o exaltaram como exemplo da raça superior. Mas Emelin nunca se dobrou completamente à narrativa. Ele se recusou a se filiar ao partido nazista. Ele se recusou a ser marionete. Lutou contra Joe Louis, o boxeador negro-americano, e perdeu. Mas mesmo na derrota, mostrou dignidade. Visitou Louis no vestiário, apertou sua mão, reconheceu sua superioridade. E anos depois, quando Louis enfrentou dificuldades financeiras, foi Emelin quem o ajudou. Discretamente. Sem manchetes. Sem holofotes. Como quem entende que a verdadeira luta é fora do ringue. Essa história é um convite à reflexão. Porque ela quebra o molde. Ela desafia a ideia de que todo personagem histórico pode ser encaixado em categorias simples. Herói ou vilão, aliado ou inimigo. Emelin era complexo. Era contraditório. E é justamente isso que o torna fascinante. Porque ele nos obriga a olhar além da superfície. A enxergar que, mesmo dentro dos sistemas mais opressores, há quem resista. Há quem escolha o caminho mais difícil. Há quem, mesmo cercado por escuridão, acenda uma vela. E talvez seja isso que seu legado nos ensina. Que coragem não é gritar. Não é se exibir. Coragem é fazer o certo quando ninguém está olhando. É proteger os vulneráveis mesmo quando isso coloca tudo em risco. É ser lembrado não pelos títulos, mas pelos gestos. E Max Emelin, o boxeador que o regime tentou transformar em ícone, será sempre lembrado como o homem que, em silêncio, desferiu um golpe contra a injustiça. O pós-guerra trouxe revelações que mudaram para sempre a forma como Max Emelin seria lembrado. O homem que havia sido usado como vitrine da propaganda nazista, que carregava o peso de representar um regime cruel, mostrou ao mundo que sua verdadeira luta não estava nos ringues, mas na defesa da dignidade humana. Quando os sobreviventes judeus que ele havia protegido contaram suas histórias, a imagem pública de Emelin se transformou. De repente, aquele boxeador que muitos viam como cúmplice do regime passou a ser reconhecido como alguém que, em silêncio, havia arriscado tudo para salvar vidas. E essa revelação não apenas reescreveu sua biografia, mas também nos fez refletir sobre como julgamos os personagens da história. Porque a verdade é que, muitas vezes, os atos mais heróicos acontecem longe dos holofotes, escondidos nos corredores escuros da resistência silenciosa. Com o passar dos anos, Emelin se tornou uma figura quase paradoxal. O campeão que perdeu para Joe Louis, mas ganhou o respeito eterno do adversário. O ídolo nazista que, na realidade, desafiou o próprio regime. O homem que poderia ter vivido apenas como um símbolo esportivo, mas que escolheu ser lembrado como alguém que não se curvou diante da injustiça. E talvez seja justamente essa contradição que o torna tão fascinante. Porque ele nos mostra que a história não é feita apenas de heróis perfeitos e vilões absolutos. Ela é feita de pessoas reais, com falhas, medos e escolhas difíceis. Pessoas que, em momentos decisivos, revelam quem realmente são. Hoje, quando olhamos para trás, o legado de Max Emelin não é apenas o de um boxeador lendário. É o de um homem que provou que coragem não precisa de aplausos, que humanidade não precisa de discursos, e que até mesmo dentro das engrenagens mais brutais da história pode existir espaço para a compaixão. Ele nos lembra que, em tempos de escuridão, cada gesto conta.
Que salvar uma vida é, por si só, uma vitória maior do que qualquer cinturão. E que, no fim das contas, a luta mais importante não é travada no ringue, mas dentro de nós mesmos, entre o medo e a coragem, entre a indiferença e a empatia, entre o silêncio e a ação.